Olá, estou aqui de novo para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E eu queria agradecer você que está visitando o meu canal e que Deus possa te abençoar através dessa palavra, né? Se você achar que te edificou, compartilha com quem possa te ajudar, tá bom? Eu queria muito falar sobre Efésios 6, né? Aí quando a gente fala de Efésios 6, logo a gente pensa na armadura de Deus, né? Quem conhece o texto sabe que é um texto sobre a armadura de Deus. Mas, antes da armadura de Deus, tem os requisitos para a gente poder aprender sobre essa armadura. Para a gente poder, antes de entrar no texto e ilustrar essa palavra, para ficar mais fácil para poder entender, eu queria que vocês entendessem, tipo assim, visualizem uma guerra, né? Vamos supor, se me colocarem numa guerra hoje e eu não sei atirar, não sei mexer em arma, não sei nem colocar munição, não sei lançar arco e flecha, não sei fazer nada das armas de guerra. Então, para eu entrar numa guerra, eu preciso de um preparo, certo? Preciso de instruções como preparar, como vestir minha roupa de guerra, como usar minha arma de guerra, né? Para a gente entender, biblicamente falando, o que é usar a armadura do Senhor, tem um preparo nos versículos antes, né? A Bíblia ela fala da armadura de Deus, mas nós temos um preparo antes da armadura. E é isso que eu queria falar com vocês. Para a gente poder vestir uma armadura que caiba em nós, para que ela funcione, para que ela tenha o efeito certo contra o nosso inimigo, nós temos que ter um preparo antes, tá? Para que ela possa funcionar. A minha armadura não vai servir em você. Nós temos um exemplo disso na história de Davi, quando o rei Saul empresta a armadura dele para ele lutar contra Golias, e a armadura dele não serviu, né? Ficou muito grande. Então, para cada soldado tem um tipo de armadura, né? Nós sabemos que é uma base, né? Espiritualmente falando, nós temos essa base, mas para cada soldado há um tipo de vestimento, né? O chamado que Deus tem para você não é o mesmo que Ele tem para mim e não é o mesmo que Ele tem para o meu irmão. Então, nós temos que entender isso. E para cada tipo de guerra, nós temos um tipo de vestimenta. Para você entender mais ou menos, é a mesma armadura, mas as guerras são diferentes, as batalhas são diferentes. Vamos supor, só para ilustrar, a armadura que você vai lutar num deserto não é a mesma roupa que você vai usar no mar, entendeu? É só para você entender, é isso que eu quero dizer, tá bom? Então, para a gente entender como que nós vamos usar essa armadura, temos requisitos antes. Tá bom? O Efésios capítulo 6 começa no primeiro versículo falando assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Começa aí. Se você não é um filho obediente, isso seja que idade for, tá? Se você não obedece seus pais, se você não obedece os princípios que seus pais te ensinaram, você começa dando brecha aí. A armadura vai ter um furinho. Pode ser que uma flecha ou algum estilhaço vai passar por aí. Então, fecha essa brecha aí, que obedeça, que é melhor. Honra teu pai e tua mãe. Já é outra coisa também. Dentro do mesmo padrão, mas é a mesma coisa. Estou lendo em Efésios 6, o mesmo capítulo que fala da armadura. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. É o único mandamento com promessa. Que ele fala o seguinte: para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, começa aí, obedece teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Eu vou honrar meu pai e minha mãe só se eles forem bonzinhos comigo, se eles fizerem tudo que eu quero, se eles forem bons pais? Não, a honra não tem nada a ver com isso. Honra é honra, tá? E isso é um assunto para outro vídeo. Mas se você pesquisar o significado da palavra honra, você vai entender, tá? É lógico que você vai entender. Tem todo um contexto, né? Tipos de pais abusivos, pais que machucaram. Mas honra vai além disso, tá? Vai além de traumas. Estou te falando de pessoas que podem dar exemplos de situações que aconteceram, tá bom? Então, pensa nisso. Honra não tem nada a ver com isso. Isso é um outro assunto, tá bom? Então, vamos lá. Mas tem palavras para o papai e para a mamãe também. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução do conselho do Senhor. Ou seja, não é só os filhos que têm que obedecer, não é só os filhos que têm que honrar. Os pais também têm que amar e não irritar os filhos, têm que criar dentro dos conselhos, dos princípios do Senhor, tá?
Aí tem... A minha versão que eu tô lendo tá falando sobre escravos, obedeçam seus senhores. Mas aqui a gente fala como servos, né? Como pessoas que são empregados, digamos hoje, né? Que são funcionários. Obedeça aos seus senhores terrenos, né? Que são seus chefes. Com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, lembre-se que Deus está pedindo isso, Jesus está pedindo isso, para que a gente obedeça os nossos chefes como se fosse Deus, né? Falando para nós fazer as coisas, façam tudo como se fosse para Deus, né? Quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem essa visão, a vida fica mais fácil, né? Então, o trabalho fica mais fácil também, né? Obedeça não apenas para agradá-los quando eles observam, ou seja, não faz só na hora que ele está vendo, tá? Quando ele não estiver vendo, continua honrando e fazendo tudo que certinho também, que Deus vai te recompensar. Mas como escravos de Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, sejam sinceros, mesmo quando seus chefes não estão vendo, sejam sinceros, tá? Lembre-se que isso são requisitos antes para usar a armadura, tá? Você não vai para uma batalha se você não estiver preparado, tá bom? Então vamos lá. Sirvam seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre, né? Seja servo ou não. Aí tem uma palavrinha para os chefes também. Penso que eles são fora da palavra, não. Você, senhores, trate seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença de pessoas, tá? Você que é patrão aí, você que é chefe, trate os seus funcionários com dignidade, com humanidade, porque o Senhor está vendo o tratamento e vai pesar a mão sobre você. Você pode ter certeza disso. Aí no versículo 10 ele fala: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura. Viu que aí esse é o versículo 11. Antes dele falar para nós vestirmos a armadura, tem todo o processo antes. Tem todo o requisito antes. Então não é só vestir, vou lá pôr minha armadura de qualquer jeito. Eu tô brigando com meu pai e com a minha mãe, tô brigando com meu chefe, tô roubando, tô fazendo o que for, vou lá e vou pôr a armadura para enfrentar Satanás. Se você enfrentar Satanás desse jeito, você vai perder. Eu estou avisando que você vai perder, tá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como que a gente fortalece no Senhor? Lendo a palavra, orando, jejuando, né? Esses são os processos para a gente fortalecer no Senhor e fazendo tudo isso que nós acabamos de ler agora também. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo, tem que vestir a armadura. E para vestir a armadura, você tem que estar preparado antes, tá? Então vamos lá. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, seu chefe está te enchendo o saco? Seu marido tá pegando teu pé? Teu filho tá daquele jeito? Lembre-se que a luta não é contra eles. Lembre-se que a luta é contra as forças que estão atrás deles, tá? Então, para nós entrarmos nessa guerra, nós temos que saber contra quem nós estamos lutando, tá? Muitas vezes seu marido vai chegar agressivo, vai chegar grosso, sua esposa também reclamando de tudo, seus filhos, né, naquela rebeldia toda, naquela irritação. Tem alguma coisa acontecendo. E Deus está te mostrando que a sua luta não é contra eles, é contra os poderes que estão. Comece a orar pela mente do seu filho, pela mente do seu marido, pelo coração do seu marido, pelo serviço do seu marido, da sua esposa. Fortaleça ele sempre em oração, do seu pai, sua mãe, né? Orem, repreendam o mal, né? É isso que ele está falando aqui. Nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes que operam através contra potestades e principados, né? Contra dominadores deste mundo. Por isso, vistam toda a armadura. Então, aí nós vamos vestir a armadura. Nós temos que estar preparados para vestir a armadura. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
tá? Para a gente ser inabalável e vencer essa guerra, tem requisitos, tem outras coisas para serem feitas, tá bom? Então, depois de ter feito tudo, nós vamos conseguir permanecer no dia mal, né? Inabalável no dia mal. Então ele fala, por isso vista a armadura para que possam resistir o dia mal. Vai ter dia mal, vai ter dificuldade, vai ter dia de dores. Ele tá nos afirmando isso. Ele não prometeu que a gente não ia ter isso, tá? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. A verdade, ela liberta. Jesus é essa verdade. É Ele que liberta, né? A couraça da justiça, a couraça, ela protege essa parte do coração, né? Então, a justiça do Senhor. Peçam sempre, sejam justos e peçam a justiça do Senhor, né? Para você pedir a justiça do Senhor, você tem que ser justo. Se você não for justo, complica, né? Então, nós temos que ter essa justiça do Senhor, e Ele é um justo juiz. E tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz, ou seja, esteja pronto sempre para anunciar o Evangelho, a salvação, a paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas do maligno. Só pela fé, gente. É só pela fé. Né? Não tem outra coisa para dizer. A gente não tem outra arma a não ser a fé. Tem dias que a gente vai passar por grandes dificuldades, mas essa fé vai renovar nossas forças. A fé que nós temos em Deus. Se você está com falta de fé, peça que Deus aumente a sua fé, tá? Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá? Sempre orem, sempre leiam a palavra, para que você possa fortalecer. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o que é que a Bíblia fala? Orem todas as ocasiões, todas, tá? Dormindo, antes de dormir não tem jeito de orar. Dormir, antes de dormir, antes de acordar, na hora que acorda, na hora do café da manhã, no trabalho, no trânsito, andando, fazendo caminhada, todas as ocasiões, tá? Com toda oração e súplica. Oração e súplica são coisas diferentes, tá? Oração, às vezes a gente tá aquela oração diária que a gente faz, súplica é aquele clamor, é você clamar, é pedir, é gritar mesmo se for necessário, tá bom? Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Num só versículo, ele fala em 3 vezes sobre oração. Perseverar na oração. Orem com o Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Todos, meu querido, é todos. Se você tem algum amigo que é cristão, algum pai, parente, todos os santos, orem por eles. Nossa função é orar, não é criticar, tá? É isso que eu quero deixar para vocês, essa palavra hoje. Dias para poder resistir no dia mal, dicas, né, para poder resistir no dia mal. Para você poder usar a sua armadura, você tem que saber o que tem que fazer antes. Se você ler todos os versículos antes, se você entender o que tem que fazer, você está pronto para usar a armadura. Não coloque a armadura, não vá para a guerra se você não estiver preparado. Porque se você for enfrentar Satanás despreparado, ele vai te humilhar, mesmo se você é um cristão. Então, se você quer vencer essa batalha, se prepare para a guerra. Não vá despreparado para a guerra. Se você se preparar e fechar todas as brechas, Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.